todos, eu sou a Danda Papo, eu sou coach de carreira e coach vocacional e hoje eu tô aqui para bater um papo muito bacana com a doutora Fabiola Camarota de Abreu. Olá Fabiola, muito obrigada pela tua presença, realmente é um prazer ter você aqui com a gente, uma honra, né? A doutora Fabiola, ela vai conversar com a gente, contar um pouquinho sobre a trajetória da carreira dela, quais são os desafios que ela encontrou ao longo dessa trajetória, o que mais brilha ainda hoje os olhos dela, né, diante de tantas áreas legais aí dentro do direito. Enfim, vai ser um bate-papo muito gostoso. Bom, para a gente começar, eu queria que vocês conhecessem um pouquinho mais sobre a doutora Fabiola, contar um pouquinho da trajetória da Fabi. Ela é formada pela PUC São Paulo, ela fez MBA pela Universidade de Manchester e hoje ela trabalha com direito empresarial. Bom, Fabio, vamos começar agora as nossas perguntinhas. Eu queria começar perguntando para você como você decidiu, né, ir para a área de direito. Qual foi o clique que te deu para que você escolhesse o direito como profissão? Olha, Danda, essa é uma pergunta bem interessante, porque até a minha 8ª série, né, 9º ano do pessoal agora, eu tinha certeza que eu queria fazer psicologia e pedagogia, e eu falava que eu ia ser psicopedagoga e trabalhar com crianças que tivessem dificuldade de aprendizado. Quando eu fui para o colegial, né, que é o ensino médio de hoje, e aí eu passei a ter contato com física, química e outras matérias que a gente não tinha até o que é o Fundamental 2, toda semana eu acabava mudando de profissão. Então eu quis fazer todas as engenharias, eu quis fazer arquitetura, enfim, assim, acho que a única coisa que eu tinha certeza que eu não queria era fazer medicina ou veterinária. Mas tirando essas duas coisas, o resto eu acho que eu quis fazer quase tudo. Apesar de eu querer fazer quase tudo, acho que eu também não tinha nunca pensado em fazer direito. Não tinha nenhum advogado na minha família. Enfim, meu pai fez administração, minha mãe fez economia, e era uma coisa que não me tocava muito. Aí quando eu estava eu sou a filha mais velha, né, então eu fui a primeira assim em casa para minha mãe saber como é que lidava com essas questões. E quando eu estava no finzinho do 2º ano do médio, minha mãe achou que eu estava muito confusa da cabeça e resolveu que eu deveria fazer uma orientação vocacional. Naquela época era bastante comum a gente fazer orientação vocacional, que era só um teste ou outro para ver a área de aptidão, no que você ia bem, no que você não ia. Mas eu tive a sorte de participar de um processo que na época era bastante inovador, hoje acho que é muito parecido com o que você faz, de entender as profissões, pesquisar sobre elas. Então, assim, além de fazer um teste de áreas de aptidão para saber com que eu me identificava mais e a minha personalidade, eu também tive a oportunidade de conversar com as pessoas sobre várias profissões. Nas 3 últimas, assim, aí tinha ficado entre direito, administração, economia. Enfim, fui pesquisar mais sobre elas para ver se o que eu achava que eram essas profissões, de fato, era o que essas profissões eram na prática, né? Porque às vezes o que a gente vê na faculdade não é tão parecido com o que a gente vê no dia a dia. E foi muito assim curioso, porque no último dia eu lembro que eu fiz 10 sessões, né, nesse processo. No dia da minha última sessão, na época o Estadão tinha um caderno de profissões que saía, acho que toda quinta-feira. E naquela quinta-feira a profissão era direito. E aí eu nesse processo todo eu me convenci de que direito era uma boa, tal. E aí quando as pessoas me perguntavam o que eu ia fazer, eu falava que eu ia fazer direito. E foi o vestibular que eu prestei quando eu terminei o 3º ano, né? Então eu brinco que eu sou fruto assim de um processo de orientação vocacional, porque talvez se eu não tivesse feito, eu não sei se eu teria seguido esse caminho. E acho que tão importante quanto fazer foi que eu fiz aberta aos resultados e às possibilidades que o teste que o processo me trouxesse, né? Então, eu não estava preocupada em direcionar para uma área ou outra, porque óbvio que, mas assim, eu estava muito aberta a ver o que esse processo todo ia me revelar. E assim, acho que hoje em dia eu não podia ter feito escolha melhor. Fabi, quais áreas do direito um profissional pode atuar, né? São tantas áreas dentro do direito. Me conta um pouquinho sobre cada uma delas.
Olha, Dona, essa é uma pergunta bem bacana. Acho que quando eu estava na faculdade, isso já faz um pouquinho de tempo, a gente tinha muito a ideia de que ou a gente ia ser um advogado de escritório, ou a gente ia ser um advogado de empresa, ou você ia exercer uma carreira pública de juiz, promotor, procurador, né? Não tinha mais muito campo de atuação. Mas hoje em dia eu vejo que os profissionais formados no direito atuam nas mais diversas áreas. Então, hoje em dia, você tem presidentes de empresas, de multinacionais que são formados em direito. Óbvio que foram enriquecendo o seu currículo, e isso é coisa que você vai fazendo ao longo da carreira, conforme você vai identificando, né, as áreas que você tem mais afinidade. Eu mesma fiz um MBA, porque na área que eu trabalho, apesar do pessoal dizer que, né, o pessoal de direito não gosta muito de planilha Excel, não se dá bem com número, na área que eu trabalho é muito importante entender questões como balanço, demonstrações financeiras, saber analisar isso para poder dar uma assessoria melhor para o cliente. Óbvio que não é uma análise específica desses documentos, mas você precisa ter pelo menos uma noção. Então, com isso, assim, eu acho que o profissional do direito acaba podendo trabalhar em praticamente qualquer área. Eu participei de um curso de formação de conselheiras de administração, e a gente estava conversando esses dias que as meninas, que tem várias que não são advogadas na turma, a grande maioria não é. Não, então, eu acho que hoje em dia, que a gente estava nesse meu grupo aí de conselheiras de administração, a gente fez essa formação juntas, várias não são advogadas e até, né, com toda essa crise que a gente está vivendo, elas dizendo da necessidade de você, mesmo não sendo advogado, conhecer muitos dos conceitos do direito e da aplicação prática do direito para poder ser um bom gestor, um bom administrador, enfim, pessoas dos mais variados setores. A gente até brincou que ia montar um curso de direito para não advogados. Eu acho que antigamente, assim, a gente tinha muito essa visão, né, de que a carreira era um pouco limitada, você faz direito, você ou vai fazer isso ou vai fazer aquilo, mas as possibilidades hoje em dia são inúmeras e em diversas áreas. Aí vai um pouco, né, do que cada um, da aptidão de cada um. Fabi, bacana. Nós estávamos conversando aqui pelo WhatsApp e você me comentou que as carreiras elas são mutáveis, né? E você mesma passou por várias áreas, do contencioso, depois você fez o tributário, depois você foi para societário, aí depois você fez M&A, depois concorrencial, compliance e mais recentemente você entrou para essa área de proteção a dados. E eu achei o máximo, né? Porque eu acho que as pessoas elas realmente precisam ter essa flexibilidade, entender que quanto mais aberto você tiver, mais oportunidades podem acontecer para você, né? E como é importante a gente ter essa abertura, né? De estar aberto a novas aventuras, né? Porque você vê o quanto que você, Fabi, com toda essa experiência que você adquiriu de todas essas diversas áreas, a bagagem gigantesca que você teve e como foi importante você ter tido essa disponibilidade, essa flexibilidade para poder conhecer um pouco de diversas áreas e quanto isso foi rico para a tua carreira, para a tua trajetória. Queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre isso, a importância dessa diversidade, né, de você poder enriquecer esse repertório. E já pegando também o link, né, nessa pergunta, eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho sobre as diversas áreas, o que é o compliance, o que é o M&A, o que é o tributário, o que é o direito empresarial. Se você puder já também entrar para esse campo, eu agradeço. Claro, claro. Então, quando eu estava na faculdade, eu entrei na faculdade muito nova, eu tinha 16 anos, e isso no começo era um problema também, porque para estagiar eu não tinha 18 anos, então era complicado conseguir um estágio e tal. Então, no primeiro e no segundo ano da faculdade, eu tinha um professor que era procurador do Estado, e na época eles tinham como se fosse um estágio voluntário. Então, na verdade, você ia lá, passava a tarde trabalhando e não recebia nada para isso, era basicamente isso. Mas a Procuradoria do Estado, obviamente, com muito menos recurso, uma infinidade de casos para cuidar. Então, eu fui trabalhar, na época chamava Procuradoria de Assistência Judiciária, então era um braço da Procuradoria do Estado para quem não podia pagar advogados.
era basicamente direito de família e a parte de locação, despejo por falta de pagamento, que era o que acontecia com essas famílias, mas que me deu desde o início da faculdade, quer dizer, desde muito cedo eu via pessoas que estavam trabalhando já em escritórios ou em empresas que faziam trabalhos muito cartorários e burocráticos, e eu estava aprendendo de verdade, porque com a falta de recurso que os procuradores tinham, a gente tinha a oportunidade de fato, se envolver em todos os casos, fazer atendimento ao público, muita experiência de como você saber lidar, da importância de você saber ouvir, entender cada caso, para, enfim, né, propor a melhor solução. Então, assim, essa foi uma experiência muito rica para mim, porque, enfim, eram infinitos casos todos os dias, e eu terminei o segundo ano da faculdade sabendo fazer petições em todas as ações de família, ações cíveis, coisa que normalmente você vai aprender mais tarde, lá pelo quarto, quinto ano. Quando eu estava no terceiro ano, eu fui para um escritório, trabalhei com a parte de contencioso cível, então aí tem um pouco de contratos, obrigações, quando as pessoas descumprem essas obrigações e entram com as ações. Depois de 1 ano e meio, mais ou menos, eu fui para um outro escritório, daí esse primeiro escritório que eu trabalhei era um escritório pequenininho, depois eu fui já para um escritório grande, que é, enfim, até hoje um dos grandes escritórios aí que a gente tem em São Paulo, e lá eu entrei na área de direito tributário. A parte aí que lida com os impostos, na época a gente tinha muitas leis que eram questionáveis, né, do ponto de vista constitucional, se aquele imposto podia ser cobrado ou não, então a gente auxiliava o cliente nessas questões, e também se eu tivesse ali uma fiscalização para ver se eu paguei os meus impostos corretamente, tal. Então tinha esse tipo de era processual também, tinha um pouco de consultas, mas era muito mais processual. Quando eu já estava aí eu me formei estando na área de direito tributário. Em paralelo na faculdade eu fui chamada pela professora que eu tive de direito tributário para ser monitora dela, né, no 5º ano. E então eu era assistente dela, né, monitora na faculdade, também em tributário, me formei assim, mas quando eu já tinha mais ou menos 1 ano de formada, nesse escritório que eu trabalhei, eles me ofereceram a possibilidade de migrar para a área societária. Eu lembro que na época tinha um pouco uma ficção assim, de quem falava inglês ou tinha inglês bom, deveria ir para a área societária, porque no tributário a gente acabava não usando muito. E aí, com isso, eu acabei migrando de área com a condição de que, se eu não gostasse, eu queria voltar para o tributário. Mas eu acabei super adorando o societário, a parte de M&A, contratos, empresas. O fato de eu ter feito o tributário antes me ajudou muito, né, de entender um balanço e enfim, de entender melhor as questões que envolviam as empresas. Trabalhei nessa área societária M&A por muitos e muitos anos. Até que, enfim, aí mudei de escritórios, também escritórios grandes e tal, e aí quando eu já estava num terceiro escritório, esse escritório na época não tinha área de antitrust, e quando a gente, enfim, por umas circunstâncias internas lá, eu acabei assumindo essa área, e aí fui desenvolvendo essa área dentro do escritório, também, enfim, contratando pessoas, né, que eram da área, para estruturar bem a área. Quando essa área já estava bem estruturada, começaram a surgir questões de compliance aqui no Brasil, muito antes da lei anticorrupção, mas principalmente clientes estrangeiros, quando vinham fazer aquisição de empresas brasileiras, tinham essa preocupação de entender como é que era o relacionamento dessas empresas com o poder público, se poderia ter alguma questão ali ou não. E aí a gente foi desenvolvendo a área de compliance. Eu acabei saindo desse último escritório em maio de 2018, aí abri o meu próprio escritório, e já no meu escritório eu segui também pela área de proteção de dados, que eu costumo dizer que é um pedaço do compliance, né? Porque o compliance nada mais é do que você atuar de acordo com as leis que regem o seu tipo de negócio, e a proteção de dados acaba sendo um pedaço dessa conformidade, dependendo da área que você atua. Mas o que eu acho que é mais importante de tudo isso, assim, eu sempre gostei de desafios e de desenvolver áreas novas, adoro esses desafios, e acho que, além disso, o que também contribuiu muito é que toda vez que eu me propunha a fazer uma área diferente, eu ia estudar essa área nova, né? Então, todas as vezes que eu fui migrando aí, de alguma forma eu fui buscando recursos para me aperfeiçoar. Então, até quando eu optei agora mais recentemente por fazer essa parte de proteção de dados, a gente não tinha nem a lei aqui ainda no Brasil,
estava em vias de ser aprovada, eu fui estudar fora, que mostra que, assim, né, eu já tenho aí bem mais que 20 anos de formada, e estou sempre aprendendo, estou sempre buscando coisas novas e como é que eu posso complementar a minha atuação. O que eu vejo hoje é que o fato de eu ter trabalhado nessas várias áreas e ter experiência com todas elas me faz uma profissional mais completa, né? Então, ainda que eu foque num determinado, hoje eu vou só trabalhar com um determinado assunto, o fato de que eu tenho conhecimento dos outros me ajuda a dialogar com os outros advogados, quando eu estou ali, né, resolvendo alguma questão de algum cliente, e também me ajuda a ser uma profissional melhor. Então, acho que isso são pontos importantes. Assim, ser flexível é importante, porque às vezes as oportunidades estão em coisas que são diferentes daquelas que a gente está fazendo naquele momento. Tem um pouco de gostar disso, de apostar, né, de ver a área nova se desenvolver. Tem gente que é um pouco mais tímido, mais retraído, e aí prefere, né, o conforto de uma coisa que já está desenvolvida, mas buscar e se aperfeiçoar sempre, eu acho que também é super importante. Fabi, como é importante, o que você falou aqui, eu queria pontuar como é importante os adolescentes eles se reciclarem, né? Não ficarem sentados só com o diploma da faculdade e achar que tudo isso é enough, né? Eu acho que o teu exemplo foi muito bacana porque deu pra gente entender claramente o quanto todos nós profissionais do mercado, a gente tem que estar sempre se atualizando, fazendo cursos, especializações, indo em congressos, buscando cada vez mais nos modernizarmos, nos atualizarmos, porque assim ninguém chega aonde você chegou, Fabi, com um diploma só da faculdade. Você vê a quantidade de coisas que você buscou, especializações e quantidade de áreas que você entrou, o aprendizado, a bagagem riquíssima que você tem. Então assim, eu sempre falo para os meus coaches, there is no free lunch, né? Para você conseguir chegar onde você quer chegar, você tem um longo caminho, uma longa jornada, onde você vai abrir mão sim, onde você vai ter que estudar muito, onde você vai ter que fazer cursos, vai abrir mão de sair com os amigos, de balada, de uma série de coisas, mas assim, você tem uma meta, um objetivo final, né? E você vê o teu exemplo da tua história, olha que bacana, né? O quanto você se abriu e teve disponível para poder vivenciar experiências diferentes, áreas diferentes, e que toda essa bagagem, pela tua história que você está nos contando, o quanto isso enriqueceu todo o teu repertório, né? E falando sobre o segurança de dados, eu acho que esse assunto é importantíssimo, porque a gente vê nas empresas o quanto isso cada vez está sendo mais necessário e presente dentro das empresas, né? E eu queria entender, até para a pessoa física, né? Informações de dados, segurança de dados para a pessoa física é importantíssimo, assim como para a empresa. E eu queria te perguntar, como é que está no Brasil hoje, né? A segurança de dados é algo que está crescendo, está começando, está crescendo, ou ainda tem um longo caminho pela frente, uma longa jornada para começar a funcionar de verdade aqui no Brasil, todo esse processo? Como é que você vê a segurança de dados aqui no Brasil? A gente está numa discussão legislativa, então já foi aprovada uma medida provisória que prorroga a vigência para o ano que vem, mas tem um projeto de lei que trata de várias questões de um regime jurídico diferenciado por conta da pandemia, que também traz uma parte da lei de proteção de dados, então essa talvez entre em vigor esse ano, enfim, está um pouco confuso ainda, mas deve entrar em vigor final desse ano, de agora para um ano, essa lei deve entrar em vigor. Mas eu vou te dizer que assim, a gente brasileiro gosta de deixar tudo para a última hora, né? Então, hoje, muito poucas empresas brasileiras estão adaptadas para cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E é curioso, porque quando a gente fala Lei de Proteção de Dados, tem gente que fala assim, não, mas eu sou médico, eu não preciso me preocupar com isso, porque isso daí é para empresas de tecnologia. O que não é verdade, né? Na verdade, a Lei de Proteção de Dados, ela se aplica para qualquer atividade, independente do setor, e ainda que você não tenha clientela, né, o que hoje em dia não existe, você tem os registros dos seus próprios colaboradores, então, que também tem um tratamento específico de acordo com a Lei de Proteção de Dados. Então, eu acho que esse é um mercado ainda muito novo no Brasil, eu acho que ele ainda vai se expandir bastante. A gente, além da dificuldade da lei, não está em vigor ainda, a gente ainda não tem uma agência regulatória constituída, apesar dela estar prevista na lei,
o que também traz um pouco de dificuldade. Então, hoje em dia, tudo que se discute de proteção de dados, a gente acaba olhando para a Europa, que tem a GDPR, que foi a norma que inspirou a nossa lei, é quase uma cópia, e aí, a partir da GDPR e das decisões da autoridade europeia, a gente consegue entender um pouco como é que isso está sendo visto no mundo. E para quem se interessar, tem um documentário no Netflix chamado Privacidade Hackeada. Às vezes a gente, né, quando a gente fala para os nossos filhos, olha, toma cuidado, onde você coloca sua senha, onde é que você se cadastra, que informação que você está dando, e, né, às vezes os adolescentes acham que isso é coisa de mãe, chata. E o Privacidade Hackeada, ele tem uma vantagem que ele foi construído, né, a partir das delações que foram feitas pelos próprios funcionários da Cambridge Analytica. Então, traz uma visão de dentro de como é que os dados são, de fato, usados e manipulados quando se quer manipular. Sim, é muito legal. E depois, enfim, quem gostar mais ainda do assunto, a Britney, que é uma das delatoras que trabalhou na Cambridge Analytica, ela lançou um livro no início desse ano, contando um pouco mais da história dela, que também vale super a pena. Fabi, quais são os desafios que você encontra na tua profissão? Olha, Danda, eu acho que quando eu me formei, eu acho que a gente tinha um grande desafio de ser um super especialista naquela área que a gente trabalhava, né? Então, saber a vírgula da vírgula da vírgula. Hoje em dia, eu acho que o grande desafio é que, além de você ser especialista na área que você resolver praticar do direito, você também precisa conhecer as outras áreas do direito. Então, não dá para você ser um profissional completo, sei lá, nem de direito penal, se você não entender um pouco de civil, se você não entender um pouco de compliance, se você não entender um pouco das outras áreas. Então, acho que esse é um grande desafio, né? E da gente se manter sempre atualizado. Eu acho que durante a minha trajetória profissional, eu vivi diversos momentos, então, desde lá atrás, nos anos 90, quando você mandava faturas para os clientes, você podia mandar fatura em dólar, de zilhões de horas trabalhadas por mês, o cliente pagava sem reclamar, para um momento que os clientes foram migrando alguns profissionais para os jurídicos internos. Então, se lá atrás você tinha jurídicos internos que eram vistos como burocráticos ou só para lidar com questões não importantes para a empresa, isso hoje em dia não é mais verdade. As empresas cada vez mais têm jurídicos super estruturados, com pessoas super competentes. Então, você precisa também estar atualizado para o seu cliente ver que você sabe, né, o que você está fazendo e você se mantém atualizado e atuante naquelas áreas, e com um conhecimento que vai além só daquela micro especialidade, né? Óbvio que impossível você saber tudo de tudo, mas saber um pouco de tudo é importante, inclusive, nas suas especialidades. Eu acho que hoje em dia, quer dizer, eu vejo, e esse cenário de crise deve contribuir para isso, o cliente, óbvio, né, que tem sempre casos assim que são emblemáticos, o cliente às vezes busca o conforto de ter uma placa de um grande escritório, né, mas mais do que isso, cada vez mais os clientes buscam um advogado competente que resolva o problema deles, né, e que entenda o que está fazendo, porque muitas vezes, se você não tem essa noção geral do direito, você acaba dando uma solução que pode resolver a questão civil, mas cria um problema no trabalhista, né? Ou você resolve o problema trabalhista e cria um problema tributário. Então, você ter um pouco de noção e ter uma visão interdisciplinar para atuar no direito, eu acho que é um grande desafio hoje em dia. Você falou tudo, Fabi. Eu acho importantíssimo a gente ter uma visão macro de tudo. Fabi, você trouxe uma pergunta que eu achei super interessante, bem importante, que eu acho que muitos adolescentes, acho que eles têm essa dúvida, né? Você fazendo faculdade aqui no Brasil, te limita você trabalhar no exterior? Será que você pode explicar aqui pra gente? Então, essa é uma pergunta super bacana, Danda, por quê? Acho que quando eu saí da faculdade, eu me formei em 96, a gente tinha isso, né? Assim, ou você estudava aqui e acabou, você estava com a sua vida amarrada aqui para o resto da vida. Eu tive a oportunidade de 2 anos depois de formada, eu fui estudar em Cambridge, então acabei tendo uma visão, trabalhei numa empresa lá em Londres, onde eu fiquei um tempo, e eu acho que cada vez mais o mundo tá globalizado, e eu, na verdade, e é uma conversa que eu tenho aqui em casa com os meus filhos, eu vejo muito mais vantagem em fazer uma faculdade aqui e buscar uma pós-graduação fora do que o contrário, né?
Então, por exemplo, um advogado, para ele poder trabalhar no Brasil, ele precisa ser formado em direito por alguma instituição reconhecida pela OAB, e as instituições estrangeiras não são. Tem uma diferença de tratamento para os portugueses, né? Mas, então, se eu fizer, por exemplo, eu posso fazer direito em Colômbia, em Harvard, que eu teria que legalizar meu diploma no Brasil. Essa legalização, ela é muito morosa, então eu conheço muitos casos de pessoas que fizeram direito fora, tentaram fazer a homologação dos seus diplomas no Brasil, fizeram em boas faculdades fora, né, tentaram homologar o diploma no Brasil, acabou sendo mais rápido fazer a faculdade de novo aqui, 5 anos, que tem um pouco aí também de reserva de mercado, prestação de serviços, então você não abrir para os estrangeiros, enfim, tem várias questões que são consideradas aí. Então, assim, o que eu vejo, por exemplo, hoje em dia, as faculdades como a PUC, a USP, a GV, elas têm dentro da grade da graduação a possibilidade de que você curse um semestre fora do Brasil. Isso é muito legal, assim, você precisa ser bom aluno, você precisa ter boas notas até para conseguir as faculdades que são mais disputadas, né, fora, e você tem a oportunidade de fazer um semestre fora, e aí você tem um pouco da vivência, do direito e da faculdade naquele país e tudo mais. Mesmo que você não tenha essa oportunidade por alguma razão, ou porque você não quis, durante a faculdade, depois que você termina a faculdade e aí presta o exame, né, se inscreve, tem lá a inscrição na OAB, que é uma inscrição que vale para sempre, ela não, enfim, a menos que você faça alguma coisa errada, mas ela não tem prazo de validade, você não precisa fazer prova de novo para voltar a atuar no Brasil. Você pode fazer um mestrado fora, e tem muita gente que faz isso, os cursos aí de LLM, né? Então o pessoal vai muito para os Estados Unidos, para Londres e alguns, Itália, França um pouco, fazer esse mestrado que normalmente dura 1 ano, e depois de fazer esse mestrado fora, você fica apto a prestar as provas que seriam equivalentes às provas da OAB aqui no Brasil. Você faz a faculdade aqui, né? Faz os 5 anos aqui, passa no exame da OAB e tal. Aí, por exemplo, você vai para os Estados Unidos, faz LLM, também precisa ser um bom aluno, precisa ter um bom currículo para você poder fazer um application bacana. Depois de 1 ano no LLM lá nos Estados Unidos, você tem a oportunidade de prestar o bar americano. Então, isso, e aí, enfim, lá é por estado, né, não é nacional como aqui, mas então é bastante comum, assim, as pessoas saem daqui, fazem o LLM nos Estados Unidos e depois prestam o bar de Nova York, por exemplo, e aí podem advogar lá também, o que acaba ampliando aí muito a carreira. Então é um pouco mito essa história de que se fizer direito no Brasil, não consegue nada nunca mais lá fora. Eu acho que a faculdade nos Estados Unidos, ela tem um esquema um pouco diferente do nosso. Então, o que às vezes eu ouço de pessoas que terminam o ensino médio aqui e vão direto fazer uma faculdade, é que aqueles 2 primeiros anos ali, né, do college e tal, são um pouco básicos, assim, para o nosso estudante que sai daqui, né. Então, você cursa a faculdade aqui, que é uma faculdade super interessante, eu, enfim, né, sou apaixonada, e é comum durante a base do direito, assim, né, aqui na França, na Espanha, em Portugal, ela é muito parecida, assim como nos Estados Unidos, na Inglaterra, a parte do common law, mas são coisas que a gente estuda na faculdade. Então, você ter a oportunidade de fazer a faculdade aqui e depois um curso fora, até que você já vai estar mais velho, mais maduro, talvez até com mais direcionamento de que área do direito você quer trabalhar. Eu me lembro que quando eu entrei na faculdade, eu tinha certeza que eu ia prestar concurso público para ser procuradora. Agora vamos falar um pouquinho sobre inovação em tecnologia, né? Que eu adoro esse assunto, amo de paixão. Eu queria te perguntar qual que é o impacto da inovação em tecnologia dentro da área do direito. Como que você acha que vai impactar daqui 10 anos, 5 a 10 anos, o direito, toda essa tecnologia que tá vindo aí, a inteligência artificial? Como é que você acha que o direito vai se comportar com esse impacto? Essa também é uma pergunta bem interessante, Danda. O direito é uma área que ela vai ser bastante impactada pelas questões de inteligência artificial, né? Então, para quem trabalha, por exemplo, com advocacia de massa, que a gente chama de massa, assim, aquela advocacia repetitiva, então, uma empresa que tem 10 mil reclamações trabalhistas, que são todas meio parecidas, e que eu tenho lá um escritório que tem 200 advogados para cuidar daquelas 10 mil ações, isso tende a desaparecer com o uso da inteligência artificial, né? Então, eu vou ter robôs, eu já tenho, na verdade, hoje em dia, robôs
que conseguem ler esses documentos e produzir peças simples ainda, mas enfim, tá evoluindo já bastante rápido, mas que conseguem produzir peças e com isso diminuir muito a dependência de pessoas trabalhando nesses processos. O que não vai morrer é o advogado que pensa, né? O advogado para questões estratégicas, para soluções multidisciplinares, que, enfim, o robô não vai conseguir. E você tem questões interessantes também, por exemplo, na França existe uma lei que proíbe o uso da inteligência artificial para você fazer prognóstico de decisões do judiciário, né? Porque eles entendem que isso tira a liberdade do juiz. Então, né, quando você consegue fazer parâmetros de, se minha ação cair com o juiz X, eu já sei que eu vou ter uma indenização de no máximo tanto. Então, você já começa a ver manifestações aí em alguns lugares de proibição do uso da inteligência artificial para algumas áreas. Eu acho que isso, com o tempo, vai acabar sendo superado. Enfim, a inteligência artificial está aí. Eu acho que ela pode ser benéfica em muitos aspectos. Para processos repetitivos, eu acho que ela faz todo sentido. Tem alguns outros tipos de trabalho também, como, por exemplo, due diligence, né, ou auditorias que a gente faz nos processos de compra das empresas. Já existem robôs usados nos Estados Unidos, que os testes indicam que o grau de acuidade deles nos relatórios é melhor do que dos humanos, né? Por que isso, né? Porque é uma atividade que normalmente os humanos não gostam de fazer, é visto como um trabalho aí de segundo escalão, porque, enfim, tem que analisar bastante documento, então não veem isso como a parte glamourosa do direito. Acaba tendo muito erro mesmo nos relatórios de auditoria que são feitos, e os robôs já estão mostrando aí que eles podem trazer soluções mais baratas, mais rápidas e mais corretas, assim, né, de avaliação. Então, eu acho que, no fim, a inteligência artificial ela vai mudar muitos processos que são esses de rotina e repetitivos, mas ainda tem muita coisa no direito e que o direito pode se beneficiar dessa tecnologia. Eu acho que todas as áreas do conhecimento elas vão ser impactadas por essas questões tecnológicas. A medicina que se pratica hoje não é a mesma medicina de daqui a 10 anos, o que não significa que a gente não vai mais precisar de médico, né? E eu acho que com o direito é a mesma coisa. Vai ser um direito diferente, você vai precisar de profissionais bem formados e que, enfim, saibam resolver as questões dos clientes de uma forma bem efetiva para se contrapor a isso. E o nosso último conselho, né, a nossa última pergunta, Fabi, para encerrar, eu queria te pedir para você, né, qual que é o conselho que você poderia dar para todos esses jovens que querem ingressar na carreira do direito? O que você poderia dar de conselho para toda essa juventude aí? Olha, Danda, eu acho que um grande conselho é não desistam no primeiro ano. O primeiro ano de direito pode ser muito, muito chato. A gente entra na faculdade querendo, né, saber tudo assim, das matérias práticas, principalmente direito penal, que é uma coisa que normalmente o pessoal acha legal, né? A gente assiste seriados de TV e tudo mais. E às vezes o primeiro ano tem muitas coisas teóricas, então eu mesma pensei em desistir no primeiro ano. Então acho que um grande conselho é isso, não desistam no primeiro ano, e eu acho que pesquisem também sobre as faculdades que a gente tem no Brasil. A gente tem boas faculdades, mas com propostas acadêmicas e currículos que são diferentes, então pesquise bastante para saber qual é a faculdade que você acha que você se adequa melhor para os planos que você tem. Eu mesma, enfim, fiz PUC e sempre quis fazer PUC, era uma briga que eu tinha com os meus pais, que achavam que eu tinha que fazer USP, e eu tinha pesquisado muito na época, como eu te disse, eu queria prestar concurso para a Procuradoria do Estado, e na época a PUC era a faculdade que mais aprovava pessoas nos exames, né, de Procuradoria e Magistratura, e no ano que eu entrei na faculdade, a Flávia Piovesan, que é uma advogada bastante conhecida, hoje está na ONU, aí, super defensora de direitos humanos, ela era aluna da PUC, é professora da PUC até hoje, e ela passou em primeiro lugar no concurso da Procuradoria. Então, isso foi uma coisa que me marcou muito. Então, eu fiz PUC, querendo fazer PUC, e também sabendo o que eu ia encontrar. Assim, para a gente, para os nossos filhos, eu vejo assim, e para mim também, né? Às vezes a universidade ela pode ser um choque muito grande para a gente cultural. É muito diferente do ambiente que a gente está acostumado na escola. Na escola, a gente tem pessoas muito mais parecidas com a gente, com o jeito de pensar, com o jeito de agir,
com os lugares que a gente frequenta, enfim, né, é muito mais homogêneo, e na faculdade a gente vai conhecer pessoas de todos os tipos, de todos os backgrounds, e isso não é ruim, isso é muito bom, a gente só precisa aprender a lidar com essas diferenças. Então, assim, acho que se preparar para isso também, e um pouco tomar conta da sua vida, né? Até enquanto a gente está na escola, tem os professores, tem a mãe, tem sempre alguém ali, e na faculdade você tem que se virar um pouco, mas se preparar, acho que para isso, né? Para saber que ambiente universitário é esse que você está buscando para você, seja USP, seja PUC, seja Mackenzie, seja GV, enfim, são todas ótimas faculdades aqui no Brasil, aqui em São Paulo, e eu acho que pesquisar sobre essas faculdades e estar aberto para essas experiências que podem ser muito enriquecedoras. Fabi, muito obrigada. Obrigada de coração pela tua presença aqui no canal. Obrigada pela tua disponibilidade. Você não tem ideia do quanto você pôde contribuir aqui. Tenho certeza que você ajudou muitos jovens que estavam com dúvidas. Espero que a gente tenha conseguido, com certeza, eu tenho certeza que a gente conseguiu tirar muitas dúvidas. Foi muito rico o nosso bate-papo. Então, minha gratidão, Fabi. Muito, muito obrigada por todo o teu carinho. Muito bacana esse trabalho que você faz, dando aí também, assim, se você tiver alguém que queira conversar mais, entender um pouco mais, como é que, onde pode buscar informação. Eu não sei se eu é engraçado, assim, eu lembro que ano passado, na jornada das profissões que a gente fez na escola, vinham umas meninas e falavam assim, mas eu acho que eu não combino com tal faculdade, o que você acha, tal? Então, enfim, eu estou à disposição, o que eu puder ajudar. Eu agradeço muito, você não sabe como você já ajudou. Eu, por exemplo, quando resolvi fazer direito, não tinha ninguém advogado na minha casa, então a gente vai tendo dúvidas, então estou super à disposição. Obrigada, Fabi, obrigada bastante, muito obrigada. Um beijo bem grande para você. Um beijo, Danda, tchau.